Então, né, a vacina, que é uma coisa já há muito tempo administrada nas pessoas, o Brasil tem um alto índice de adesão à vacina e tudo, mas as pessoas vieram por objetivos ideológicos, né? Não sei por que misturar a questão ideológica com a questão de saúde, não tem sentido, né? Mas acabaram induzindo as pessoas a não se vacinarem, né? Inclusive, muitas crianças não foram vacinadas contra a Covid por causa dessas fake news. Então, também, uma tentativa de golpe contra a consciência. Então, o golpe não é só contra o patrimônio, ele pode ser contra a privacidade e contra a consciência. Assim também ocorreu várias mensagens dizendo que o aquecimento global era uma farsa, que isso não existia, que isso era invenção de algumas pessoas, uma invenção para favorecer não sei quem e tudo, mas na realidade essas notícias eram para favorecer quem queria degradar o meio ambiente, né? Só que tem um detalhe, esse ano essas fake news desapareceram, porque o aquecimento foi tão forte, tivemos uma onda de calor como nunca tinha tido antes, então não sei por que desapareceu isso aqui. Tem hora que a realidade se impõe, mas nem sempre a gente pode esperar a realidade se impor, porque a realidade pode ser muito dura, a realidade pode ser irreversível, né? E alguns danos, por exemplo, ambientais, são irreversíveis. E aí, então, quer dizer, como é que a gente pode se proteger nesses golpes? Contra o nosso patrimônio, contra a nossa privacidade e também contra a nossa consciência. A quem nós podemos recorrer? Aí nós pesquisando aqui, vimos o seguinte: há 9 anos atrás, estávamos aqui nesse auditório e foi o momento que nós estávamos fazendo o processo eletrônico. Todo o sistema de informática nossa, seja o ETCE ou outros sistemas, eles foram construídos ao longo do tempo. E o processo eletrônico, ele foi construído, em cada etapa de construção do processo eletrônico, nós chamamos as pessoas, sejam os servidores e também os jurisdicionados, para explicar sobre esse processo, como é que ele estava sendo, para as pessoas se adaptarem a ele, não só no quesito segurança na informação, mas na própria operacionalização desse sistema que, naquela época, era uma novidade. O processo eletrônico, alguns setores do judiciário, como a Justiça Federal, já utilizavam, mas não era uma coisa generalizada. Então, naquele momento, nós buscamos várias questões sobre o processo eletrônico e uma das palestras foi justamente dada pelo Gilberto Sudré, que todos já conhecem, apresenta as Tecnodicas na TV Gazeta, na CBN, né? Tem uma grande especialidade nisso, tem uma linguagem adequada que as pessoas compreendem, né? E que hoje, então, aqui nós chamamos para poder nos dar essa visão global da segurança da informação, como proteger dos golpes do nosso patrimônio, na nossa privacidade e na nossa consciência. Então, chamo aqui o palco Gilberto Sodré, então, para poder falar um pouco para vocês sobre isso. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito bem. Inicialmente, gostaria de agradecer ao presidente, Domingos Stauffer, pelo gentil convite. 9 anos retorno aqui, ao mesmo auditório aqui, né? Um pouco diferente do que era 9 anos atrás, claro, né? Mas para conversar um pouco sobre segurança da informação também, né? Vamos falar um pouco sobre segurança. A ideia aqui é deixar todos assustados à tarde. Se alguém daqui não sair daqui assustado à tarde, eu não cumpri meu papel, né? Então, basicamente, a ideia é essa hoje aqui. Mas vamos lá. Já leram o meu currículo, só chamar a atenção de um item que não estava no meu currículo. Em dezembro de 2023, né? Eu fui eleito como conselheiro do CGI-BR, que é a entidade nacional que administra a internet. Então, hoje eu faço parte do Conselho de Administração do CGI-BR e tomei posse em janeiro desse ano, um mandato de 3 anos, para a gente discutir um pouco sobre meu papel lá, discutir sobre segurança da informação e privacidade no CGI-BR, para a internet do Brasil. Então, essa é a ideia. Aqui alguns livros que eu editei como autor ou coautor na área de segurança da informação, privacidade, né, e computação forense também. Muito bem. Vou falar então, começar aqui falando um pouco sobre o nosso patrimônio digital, né? A gente pensa em patrimônio digital, basicamente, aqueles dados que estão lá no e-mail, que estão lá na rede social, né? Mas é mais do que isso. Hoje, nossa vida está no mundo digital. Então, ou seja, para a gente começar a falar do patrimônio digital, a falar das contas bancárias de investimentos. A gente tem uma série de investimentos. Hoje, todos os bancos são digitais. A gente tem nossa carteira de investimentos, nossa conta corrente, pagamentos, todos são feitos através de meios digitais. Esse é um dos nossos segmentos, né, do nosso patrimônio digital. Então, essa é uma primeira questão que a gente precisa proteger. Aqui a ideia é elencar alguns pontos que a gente precisa proteger
em relação ao mundo digital, em relação à nossa vida no mundo digital. Então, esse é das vertentes do patrimônio digital. A outra vertente são os dados pessoais, ou seja, nossos dados pessoais, querendo a gente estar na internet ou não, estão lá. Talvez você não tenha colocado os seus dados pessoais lá, mas alguém colocou, né? O seu plano de saúde, o seu banco, a instituição onde você trabalha, né? A escola onde você estuda ou já estudou, todos são dados pessoais e estão lá. A gente tem uma lei hoje no Brasil, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que tenta, né, dentro do certo arcabouço, proteger o uso desses dados pessoais. Ou seja, o que é o uso? É a coleta, o processamento e o compartilhamento, armazenamento e compartilhamento dessas informações. Então, essa é uma questão que também faz parte do nosso patrimônio digital, né? Pedir passar o primeiro vídeo. Esse vídeo, não sei se alguém já assistiu, mas mostra um pouco de como é que a gente, hoje, né, é meio displicente no tratamento dos nossos dados pessoais. Ilustra, acredito todos, a maioria aqui já passou por situações como essa na farmácia, né? E a gente passa lá o CPF, o plano de saúde, mostra a carteirinha lá do plano de saúde, né, isso lá, e muitas vezes não sabemos nem para que aquele dado vai ser feito, quem vai compartilhar aquele dado, como é que ele vai ser processado e tudo mais. Pode voltar a apresentação, por favor. Então, ou seja, mostra um pouco de como é que a gente é displicente, né? E eu vou mostrar uma estatística que é assustadora, mais à frente, de exatamente como é que a gente está preocupado ou não com o nosso dado pessoal, né? Outro patrimônio digital é a nossa reputação, ou seja, nossa reputação também está lá na internet, né? Ou seja, imagina se vaza alguma informação pessoal sua, uma foto, né? ou algum comentário que você fez num grupo, isso pode afetar diretamente a sua reputação, tanto pessoal como até profissional, né? Então, essa é uma questão importante nesse caso. Outro patrimônio importante é a nossa própria privacidade. Falamos de dados digitais ali agora, a nossa privacidade também é um patrimônio digital importante, né, nesse caso. E aí, qual é o efeito, né, quando a gente perde esse controle da nossa privacidade? O primeiro deles é dados sensíveis, como dados médicos, por exemplo, pararem na mão de pessoas que vão usar isso para nos prejudicar. Eu vou mostrar daqui a pouco uma situação que obviamente, é uma situação fictícia, mas que pode ser muito bem aplicável hoje no dia a dia, que é o uso de dados médicos contra a nossa situação ou a nossa atividade no dia a dia, para isso. Outra questão é ataques, né? Quando o meu dado pessoal vaza, quando o meu e-mail, o meu login, a minha senha vazam, né? Essa informação pode ser utilizada contra mim mesmo, para atacar, invadir o meu perfil. O presidente falou aqui sobre invasão de um perfil de Instagram, ou seja, foi utilizado um perfil de Instagram de alguém que teve o dado vazado, provavelmente, de uma senha em algum local, e aí ele foi usado para isso. Então, usar contra nós mesmos. E também, obviamente, a questão de manipulação da nossa própria consciência. O presidente também comentou sobre isso. Ou seja, se meus dados, minha preferência, ou de time de futebol, ou preferência de ideologia, ou preferência de comida, que seja, né, ou da gastronomia, pode ser utilizado para manipular minha própria opinião. Ou seja, a gente tem visto aí exemplos, por exemplo, a eleição do Trump nos Estados Unidos, o Brexit também no Reino Unido, foram questões que foram provados que eleições que tiveram manipulação da opinião pública, usando o quê? Dados privados, a privacidade das pessoas para isso. Então, são nossos patrimônios digitais. Olha só. Essa é uma estatística de janeiro desse ano, 2024, e diz como a população em geral, isso aqui é uma estatística do mundo, né, de como a população está preocupada com os seus dados pessoais, né, com o uso, né, o mau uso do seu dado pessoal. Veja que a gente não passou de 33%, ou seja, só 33% da população mundial está preocupado com o mau uso dos seus dados pessoais. É um dado que, para mim, assustador, né? Ou seja, a gente chegou lá no terceiro quarto de 2023 com 31%, ou seja, menos de um terço da população mundial realmente preocupado em proteger o seu patrimônio digital, a sua privacidade, os seus dados pessoais. Então, isso é uma questão, na minha visão, bastante preocupante. Isso aqui, né, essa situação, acaba gerando situações como essa. Pode passar o segundo vídeo, por favor? Obviamente que uma situação que foi fictícia, né, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, não é verdade aquilo, mas é um caso que pode acontecer com muitas pessoas. Ou seja, aquele dado pessoal que foi coletado lá na farmácia, né, de novo a farmácia aqui no caso, nada contra as farmácias, né, mas é um momento que a gente tem exposto nossos dados, ele acabou virando, né, contra a própria pessoa, né, numa publicação de que ela estava supostamente talvez estivesse grávida, né, com aquelas dívidas todas para isso. Então, veja a importância do nosso patrimônio de dados pessoais e da nossa própria privacidade para isso. Bom,
Dito isso, então, entendemos que a gente está tentando proteger aqui, vamos falar um pouquinho sobre o estado atual da segurança da informação. Isso aqui é uma estatística do incidente de segurança da informação de repercussão na mídia mundial, de janeiro de 2023 a dezembro de 2023. Veja que estão, obviamente que não são todos, são os mais importantes, todos esses eventos foram publicados na mídia, então não tem nenhum segredo aqui, de várias empresas do mundo inteiro, né, que tiveram dados pessoais vazados, ou tiveram incidentes de segurança publicados na internet nessa questão, né. Aqui, vazamentos de dados pessoais com repercussão na mídia. Também uma estatística mundial, de janeiro de 23 a dezembro de 23, de várias empresas daqui, Brasil e fora daqui. Então, tem lá, né, tem partidos políticos, governo, né, planos de saúde, ou seja, todos tiveram vazamentos de dados pessoais em algum momento, ou seja, foram invadidas e tiveram seus dados pessoais vazados na internet. Então, várias situações diferentes. E aqui, ataques de ransomware, vamos falar de ransomware daqui a pouco, né, um tipo de vírus diferente, bastante agressivo, a gente vai falar um pouco sobre isso também, ao longo da exposição da mídia para isso. E aqui, incidentes de segurança da informação, Brasil, só Brasil. Então tem time de futebol, né, empresas de mídia, né, de novo, planos de saúde, tem uma série de empresas aqui que foram envolvidas nessa situação, que tiveram dados vazados para isso. Ou seja, muitos vazamentos, muitos incidentes de segurança, e a pergunta que fica é, por quê? Né? Onde é que está o problema dessa situação? O que está falhando? Ou o que está de ameaça nessa situação para esse caso? Então, vamos analisar basicamente duas vertentes em relação a esse caso. O primeiro deles, o aumento das ameaças cibernéticas. Então, a gente tem visto um aumento grande de ameaças cibernéticas. Começando aqui, por exemplo, pelo phishing. Phishing, do português, do inglês, seria pescaria, seria quando um atacante ele gera lá um e-mail fraudulento, ou uma mensagem fraudulenta na rede social, manda para 1 milhão de pessoas. Se 0,5% desse 1 milhão de pessoas clicar naquele link, tiver seu dado invadido ou sua informação roubada, ele está no lucro. Então, essa é a ideia do phishing, basicamente. Então, olha só, um exemplo de phishing. Isso aqui foi publicado no Facebook. Então, alguém botou um anúncio no Facebook dizendo assim, ó, estou customizando o cartão de crédito, do plástico, né? Você tem um plástico do seu banco, eu quero trocar o plástico, quero botar um plástico do time de futebol, meu herói preferido, da minha série do Netflix preferida. Então, quem tiver interesse, manda em mensagem direta para a pessoa. Nome completo, CPF, cartão de crédito, data de validade e CVV. Parece um golpe? Só aparece? Não, tem cheiro, formato, mas essa postagem teve mais de 30 mil curtidas e mais de 12 mil comentários no Facebook. Ou seja, as pessoas acreditam, as pessoas caem nisso. Então, de novo, phishing, né? Literalmente um phishing nesse caso, né? Para isso, né? O phishing, basicamente, a gente tem como normalmente dos golpistas, primeiro ele estimula você na questão que é uma vantagem. Você vai ganhar uma vantagem, vai ganhar um jantar, vai ganhar uma viagem, vai ganhar um carro, vai ganhar um aluguel, alguma coisa assim. E ele estimula você na pressa. Não, você tem que fazer isso agora, senão você vai perder o desconto, você tem que fazer agora, senão você vai perder esse jantar, nessa questão. E aí você, muitas vezes o usuário nem pensa, vai lá e clica, ou vai lá e aceita, ou vai lá e preenche aquele formulário, né? Inclusive, ele pede algumas vezes para você compartilhar com seus amigos, né? Já que você caiu, os amigos vão junto, né? Amigo é assim mesmo, para isso, né? Todo mundo junto, né? Exatamente. Então, ou seja, essa é a ideia de você fazer a ideia do phishing, né? Então, primeiro, ameaça que a gente está conversando aqui agora. Antes do vídeo, deixa eu explicar. Esse vídeo aqui é um golpe, já ouviram falar de golpe da clonagem de WhatsApp, né? Pois alguém recebeu essa tentativa de golpe e gravou o vídeo para mostrar como era o golpe, só que ele caiu no golpe. Na verdade, ele devia ter informado o número errado, né? Aquele código de confirmação do WhatsApp. Ele, na hora lá, ele informou o número certo e aí teve imediatamente a conta dele clonada para isso. Ou seja, as pessoas muitas vezes não têm essa ideia, né? Não têm essa questão. Então, é um exemplo de phishing, né? Ou seja, no caso aqui, um pouco de engenharia social também, que eu vou comentar sobre essa situação para isso. Então, engenharia social, que é exatamente aquele exemplo que a gente acabou de ver, fez. Ou seja, o golpista, ele não tem técnica nenhuma, não tem tecnologia nenhuma envolvida naquilo, ele simplesmente tem uma boa lábia e convenceu o coitado, né, da vítima ali a fornecer o código de autenticação do WhatsApp. Então, essa é uma questão. Então, engenharia social também, quem nunca recebeu aquela ligação que você
Identificamos aqui uma transação de R$3.000, R$4.000 lá na Casas Bahia, né, Americanas. Clique 1 para poder falar que sim e 2 para falar que não. Aí você fala que 2 é não, aí cai parece que é uma central telefônica oficial pedindo alguns dados nessa situação. E aí a pessoa cai. Então, essa é também uma ameaça digital que é a engenharia social para isso. Perfis falsos na rede social também, né, vendendo informações, vendendo produtos que não são verdade, então também é uma ameaça cibernética. E o ransomware. Ransomware é um vírus que ele tem como objetivo criptografar os dados da rede, servidores, né, da rede, e pedir um valor como resgate, né? Ou seja, se a empresa paga um certo valor, ela recebe uma senha de descriptografia para liberar os dados. O que a gente sabe hoje é que o ransomware, primeiro, virou um negócio. O ransomware, ele tem uma equipe que desenvolve o ransomware e tem uma equipe de comercial, que faz a infecção das empresas. E eles não é o início. Antigamente ele era o objetivo do ataque. Hoje em dia ele é a parte final do ataque. Por quê? Porque hoje em dia, quando acontece o ataque de ransomware, o grupo, né, de invasão, né, já estava lá dentro da empresa silenciosamente roubando os dados há semanas. E chega no final, e quando eles terminam o roubo dos dados, eles vão lá e criptografam a situação. E aí acontece coisas como essa aqui. Ó. Isso aqui é uma tela de um ataque de ransomware verdadeiro, que aconteceu num grande grupo de análises clínicas nacional. Né? Eu cobri aqui os nomes ali para não aparecer, né? Mas é um ataque, um resultado nacional. A rede dessa empresa, né, desse grupo, ele foi todo criptografado. E eu chamei a atenção ali, ó, numa questão que é, nós podemos compartilhar ou vender seus dados que nós temos em até 3 dias. Foram exatamente 450 gigabytes de exames médicos que foram roubados. Né? Dados extremamente sensíveis nesse caso. Por quê? Porque os atacantes, eles fazem assim, eles criptografam e pedem um resgate. Se a empresa fala assim, não vou pagar resgate porque eu tenho um backup, não pode ficar para lá. Aí os atacantes falam assim, então eu vou fazer uma extorsão agora. Falam assim, se você não me pagar, eu vou vazar os seus dados para a internet, eu vou vender os seus dados para a internet. Então, ou seja, chama de dupla extorsão hoje em dia. Então, esse é um outro problema, né, de aumento das ameaças cibernéticas nesse caso. Né. Outra ameaça importante, né, é chamada de Zero Day. O que é o Zero Day? Né? Vou falar um pouquinho da parte técnica aqui. Mas vamos imaginar que eu tenho um sistema operacional Windows, né, que tem uma vulnerabilidade que nem a Microsoft sabe, né, para isso. E aí o atacante que descobriu essa vulnerabilidade, ele consegue invadir qualquer sistema Windows, por quê? Porque a Microsoft não sabe dessa vulnerabilidade e não sabe nem como corrigir. Então, a vulnerabilidade existe, a falha existe, né, que é chamada de Zero Day, mas não tem correção. Então, todo o sistema de Windows estaria vulnerável àquela falha e o atacante poderia conseguir. Então, ou seja, até uma matéria aqui do mês passado, né, falhas de dia zero, o Zero Day, aumentaram mais de 50% ao ano. Então, ou seja, os sistemas ficaram muito complexos. Windows, Linux, Mac, iPhone, ficaram muito complexos. E, na verdade, o desenvolvimento disso não consegue testar tudo. E aí aparecem essas vulnerabilidades no dia a dia. Então, Zero Day é uma falha. As fake news também são, né, uma questão de ameaça, né, a ameaça cibernética. No caso, são mensagens falsas, né, ou seja, notícias falsas. O que a gente deve observar em relação às fake news, especificamente? Antes de eu compartilhar, né, essa notícia que eu acabei de receber, que é super bombástica, que vai fazer impacto geral no mercado, na sociedade toda, que tal eu fazer uma pequena pesquisa, né, no Google, ou no Bing, ou em uma outra ferramenta de busca, analisando basicamente o quê? Será que outros meios de notícias compartilharam ou divulgaram essa notícia? Será que só tem notícia nesse local, uma notícia tão importante, tão grande assim, só apareceu para mim, para mais ninguém? Será que isso é verdade mesmo? Então é interessante dar uma olhada, fazer uma pesquisa sobre isso. Analisar, por exemplo, muitas notícias falsas, na verdade não são exatamente falsas, são notícias que foram vinculadas há muito tempo atrás, que foram requentadas agora. Então, analisar a data de publicação daquilo ali também, né? Para isso. Quem foi que publicou? Né? E muitas notícias falsas hoje embutem na sua notícia um vírus. Então, na verdade, ele quer que você compartilhe aquilo mesmo para muitas pessoas, para infectar uma quantidade maior de pessoas para isso. Então, essa é uma questão importante também em relação a esse item. E lembrando que fake news, né, você pode propagar fake news sobre outras pessoas, mas podem propagar fake news sobre você também. Então, como diz na gíria, né, no popular, é uma faca de 2 legumes. Né? Pode ser que você tenha problemas com isso também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em compartilhar informações que a gente não conhece, ou que a gente não sabe, ou que não tem certeza que aquilo é verdade, né, para isso aqui.
Ainda, né, ameaças cibernéticas. Então, o uso de tecnologias, principalmente a IA, a inteligência artificial, tem trazido um desafio grande, né, sobre essa questão de veracidade das informações. A gente tem hoje a chamada deepfake, que são vídeos e fotos manipulados por inteligência artificial, onde eu posso tirar o rosto de uma pessoa e colocar num vídeo, ou tirar o rosto de uma pessoa e colocar numa foto. Está tendo uma epidemia no Brasil hoje de deep nudes ou nudes falsos, ou seja, em escolas, né, meninas têm suas fotos, né, roubadas, ou suas fotos publicadas em redes sociais, com retirado o rosto delas, colocado em fotos pornográficas ou vídeos pornográficos, né, e tem sido divulgado, né, causando um impacto na consciência, na tranquilidade, levando até situações a suicídio, né, hoje, por causa dessa situação. Então, isso é uma questão também importante. E temos a clonagem de voz. A Google hoje tem uma ferramenta que, se você submeter essa ferramenta a 10 segundos da voz de qualquer pessoa, ela consegue clonar essa voz e fazer com que essa pessoa leia um texto que ela nunca leu, né, com a voz dela. Então, isso também é uma situação. Então, o problema, né, é que, no passado, as deepfakes, eu precisava de computadores super poderosos, com tecnologias super poderosas para conseguir isso. E não era uma tecnologia de alcance geral. Hoje em dia, tem ferramentas, né? Essa aqui chama-se Deep Face Lab, é um aplicativo, né, que você instala no seu computador comum, um computador qualquer, ele consegue fazer uma deepfake, né? E eu tenho lá a iPhone Voxbox, que é uma ferramenta que vai clonar voz de pessoas. Então, ou seja, o que era uma coisa de difícil acesso, porque a tecnologia era de difícil acesso, hoje não é mais. Hoje eu tenho uma facilidade grande de fazer essa situação, de gerar deepfakes e de gerar, né, clonagem de voz em relação a isso. Isso também, obviamente, que isso gerou uma parte interessante. Por exemplo, a Hollywood já usou isso já, de deepfake, quando um dos atores ele foi impedido de participar de um dos certos filmes que as cenas já tinham sido gravadas, e o filme inteiro foi tratado com na verdade, um tratamento de imagem, nesse caso, e trocaram o rosto do ator por um outro ator naquele local. Então, ou seja, isso pode ser utilizado para o bem, mas também pode ser utilizado para o mal. Passa, por favor, para o próximo vídeo. Muito bem. Viu aí Will Smith, né, carregando um botijão de gás, né? Na verdade, não era ele, era uma imagem produzida por computador, né, por inteligência artificial, e trocaram o rosto, né, como também do Tom Cruise ali também, para isso. Então, ou seja, obviamente que essa tecnologia pode ser utilizada por criminosos, e aí a gente tem a questão do aumento das ameaças cibernéticas. Como é que eu posso identificar, por exemplo, vou tentar identificar, já que as imagens hoje são bem precisas sobre isso, como é que eu consigo identificar exatamente o que é uma deepfake? Basicamente, eu vou olhar primeiro a questão de iluminação. A iluminação normalmente não é muito precisa nesse caso, né? A iluminação do que está em volta, mas aquele rosto já não é a mesma coisa, tem uma pequena diferença. Pode indicar que aquilo foi produzido por computador. Outra questão é o movimento da câmera. A câmera muitas vezes movimenta e o rosto não, ou tem um pequeno delay nesse caso. Movimento dos olhos, né? Piscagem dos olhos, o movimento dos olhos em sincronismo com o resto do rosto também pode ser indicado isso. E a boca também, né? O sincronismo do movimento da boca com o movimento do rosto, né? Ou o áudio para isso. Então, são indicativos que podem indicar, ou podem avisar que aquilo é uma imagem gerada por computador. É óbvio que a tecnologia vem melhorando bastante. Então, hoje, é cada vez mais difícil de eu identificar uma imagem gerada por inteligência artificial. A Meta se comprometeu já, desde o começo desse ano, a tentar colocar um selo nas imagens que são publicadas nas suas redes sociais, que foram geradas por inteligência artificial. Óbvio que ela vai identificar naquelas ferramentas mais populares de geração de imagens, mas ela não vai conseguir fazer um trabalho perfeito em relação a isso. Então, essa é uma questão que tem incomodado muitas pessoas sobre isso, né? Bom, isso é uma parte, que é a parte de aumento das ameaças cibernéticas. Então, isso, em parte, explica aquela estatística que eu mostrei no começo, de um monte, né, de invasões, né, e vazamentos de dados pessoais sobre isso. Outra parte que explica também aquilo ali é o aumento da superfície de ataque. O que é superfície de ataque? É aonde nós estamos expostos, né? Antigamente, a gente tinha um telefone que só falava, né? Só ligava e recebia ligação, né? Mas a gente não tinha rede social, tinha talvez um e-mail, né, para trocar informação. Quem lembra do finado MSN, ICQ, né? Então, ou seja, né, Cleison? Então, assim, essa questão que
mais antiga desse caso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem uma superfície de ataque gigante. A gente tem redes sociais, a gente tem e-mail, tem WhatsApp, tem o celular, que tem um monte de informações a nosso respeito, né? Tem câmeras de videovigilância que está o tempo todo nos monitorando em casa, no trabalho, no clube, né? Na rua, né? Para isso. Então, ou seja, nossa superfície de ataque aumentou muito nesse caso, né? E aí, a primeira delas é a comunicação sem fio. Hoje, praticamente tudo é sem fio, né? A câmera é sem fio, o celular, pagamento é sem fio, né? O acesso à internet é sem fio, ou 5G, ou 4G, ou Wi-Fi. Então, ou seja, essa é uma grande superfície de ataque que a gente tem, que nossos dados estão passeando por ali e podem ser, de alguma maneira, conectados nesse caso. E um dos grandes problemas da questão da comunicação sem fio são as redes públicas, né? Por que as redes públicas, ou redes de Wi-Fi gratuitas, ou abertas em cafeterias, são tão perigosas? A ideia é assim, a placa de rede, ou seja, a comunicação de rede do seu celular, do seu notebook, do seu tablet, com a rede sem fio, por exemplo, da cafeteria, ele faz o quê? Quando você ligou lá o seu computador, o seu celular, apareceu lá a lista de redes sem fio que estão naquele local, você clicou para conectar naquela rede sem fio. Acontece que a conexão do seu celular com aquela rede sem fio da cafeteria, por exemplo, a placa de rede, ou seja, a rede, né, a conexão de rede acontece com a rede que tenha o sinal mais forte. O que eu estou falando com isso? Imagina que eu tenho entrei na cafeteria e tem uma rede sem fio chamada cafeteria. Ok. Só que o atacante, ele levou para a cafeteria na mochila dele um access point com um sinal muito potente, né, que também colocou o nome da rede sem fio dele de cafeteria. Só apareceu um nome, cafeteria, lá no seu celular. Quando você mandou clicar para conectar a rede cafeteria, o seu celular clicou em que rede sem fio? A da cafeteria verdadeira ou na rede de cafeteria do hacker? No hacker, porque o sinal é mais forte. Então, o seu aparelho escolheu conectar na rede de sinal mais forte, que foi a rede do atacante. A partir desse momento, tudo que você fez na rede passou pela máquina do atacante. Então, ele controlou aonde você foi, ele controlou os e-mails que você mandou, o destino onde você foi, né, nesse caso. Inclusive, você pode ter digitado lá bb.com.br, por exemplo, ou banestes.com.br, e ele desviou a sua navegação para uma outra máquina que não era do Banestes, que era a máquina dele, que tem uma tela exatamente igual ao do Banestes. E você digitou o nome, banestes.com.br, veio a tela que é igual ao do Banestes, você acreditou que está no Banestes. Não está. Quando você digitou sua conta e senha, você entregou sua conta e senha para quem? Para o atacante. Então, ou seja, por isso que as redes sem fio hoje públicas são tão perigosas. Tenho como me proteger disso? Tenho. Por exemplo, usando VPN. Né? Vocês usam aqui na parte do home office, vocês usam no ambiente de VPN, tem como fazer essa proteção, né, para isso, que é a criptografia dos dados que estão em público. Outra questão da superfície de ataque é o crescimento das redes sociais, né? Ou seja, o crescimento do uso das redes sociais. E aqui, uma estatística interessante também, diz ali, ó, a parte de um comparativo. Né? A gente tem hoje, dados de janeiro de 2024, 8 bilhões de pessoas, né, no mundo, né, para isso. Desses 8 bilhões de pessoas no mundo, 5,6 bilhões, ou seja, quase 70% dessa população tem acesso à internet, né, de forma a parte desculpa, tem acesso a celular, né, para isso, basicamente, né, nesse caso. E quase esse mesmo número, um pouquinho menos, 66%, tem acesso à internet, dos 8 bilhões de usuários. E desses 8 bilhões de usuários, 5 bilhões, ou seja, 62% da população, tem acesso à internet a alguma rede social. Então, veja que a rede social hoje bem mais de 50% da população mundial tem acesso à internet hoje e tem acesso a redes sociais. Ou seja, aumentou a nossa superfície de ataque. Por quê? Porque agora nossos dados estão lá, minha navegação está lá, meu relacionamento com outras pessoas estão lá também, quem são os meus amigos, com quem eu posto, com quem eu publico, com quem eu troco informações, mensagens sobre isso. Então, tudo isso são questões que eu acabo aumentando a minha exposição, né, para outras pessoas ou para atacantes também, nesse caso. Então, dados bem importantes. A questão de computação em nuvem também é um problema. Antigamente, a gente usava o nosso computador e nossos dados estavam apenas no meu computador, especificamente dentro lá do meu computador. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, a gente usa muitos serviços que estão em nuvem. Então, quem usa Dropbox, iCloud para quem usa iPhone, o OneDrive, né, da Microsoft, a parte de aplicações, o ambiente em nuvem da Amazon, todos os serviços do Google, então Google Drive, Google Fotos, e-mail, Gmail, né, e outras ferramentas mais, e a própria ferramenta de nuvem da própria Microsoft. Ou seja,
isso tudo são dados que estão fora do seu controle, né? Tem uma frase comum também que fala que não existe computação em nuvem, existe computador de uma outra pessoa. Você está colocando seus dados nesse outro computador. Se ele não for bem gerido, ou se você não deu a devida segurança com senha e outras coisas nesse computador, os seus dados podem ser vulnerabilizados e podem ser publicados em relação a isso também, nesse caso, né? Nessa questão, né? Muito bem. Outra questão de superfície de ataque é os dispositivos de internet das coisas. Então, a gente tem hoje muitos dispositivos dentro da nossa casa, como televisões, os próprios assistentes pessoais, Alexa, Google Home, né? Câmeras, né, de videovigilância, né, que estão conectados à internet. E são dispositivos que, de alguma maneira, podem coletar dados do ambiente doméstico e enviar para alguém. Já foi, inclusive, provado, né, que o Alexa, né, ela captura áudio, né, das pessoas, e pessoas, seres humanos, não são aplicativos, não são algoritmos, pessoas ouvem aqueles áudios, segundo a Amazon, para melhorar o nível de acerto da interpretação dos áudios. Mas, na verdade, são pessoas que estão ouvindo aqueles áudios que podem, de alguma maneira, vazar aqueles dados ou terem conhecimento daquilo que está sendo conversado, exatamente daquilo que está sendo conversado. 90 mil Smart TVs da LG podem estar expostas a ataques. De novo, falam de zero day, né? A LG não sabe disso, até essa divulgação. Na verdade, essas televisões da LG tem uma, né? Quem não atualizou, tem uma falha, né, de segurança, que permitia que atacantes de fora da sua rede, através da internet, tivessem acesso a conteúdos do que você estava assistindo, né? Algumas televisões têm microfone e câmera, então conseguiriam ouvir o que estava sendo falado no ambiente, conseguiriam capturar imagens que estavam sendo capturadas pela câmera. Isso eram vulnerabilidades que a LG não sabia. Ela corrigiu depois. Então, isso também lembra de uma situação importante para a gente, que é a questão de eu manter meus aplicativos e todos os meus dispositivos atualizados, né? Ou seja, com sistemas operacionais atualizados, aplicativos atualizados, porque pelo menos as vulnerabilidades conhecidas foram corrigidas. Então, essa é uma questão. Então, quem tem televisão LG aí, eu recomendo que faça a atualização o mais rápido possível do sistema operacional, porque pode estar correndo algum risco para isso aqui. Então, câmeras também, né? Muitas pessoas instalam câmeras de vigilância em casa, colocam lá e parece que instalaram um liquidificador, né? Não mudam senha, não mudam nenhum nível de segurança, e essa câmera, um atacante externo consegue ver a imagem da câmera. E se for um golpista, se for um criminoso, ele pode saber qual é a rotina da casa, quem está na casa naquele momento, se saíram e deixaram a casa sem ninguém, quantas pessoas estão dentro da casa, talvez para planejar uma invasão, um golpe, ou coisa parecida. Então, essa é uma questão também que é de novo, aumentando a nossa superfície de ataque, ou como nós estamos expostos na rede social para isso. E também as pessoas, né? Hoje, a gente tem um comportamento muito, como eu mostrei lá, né, no começo. As pessoas não estavam preocupadas com seus dados pessoais, né, que são colocados na internet, o que são feitos com ele. Então, essa é uma preocupação, e muitas vezes a gente tem hábitos que são bastante inseguros, nesse caso. Clicar em links que a gente não conhece, abrir e-mails que a gente não conhece. Então, um dos vetores de exposição e de ataque também são as pessoas, nesse caso. E aí a gente tem, eu falei da engenharia social, né, já falei sobre isso, e também, olha aqui, ó, ataques realizados via arquivos contaminados. Olha o crescimento disso. Até janeiro de 2024, já tinham mais de 5 mil ataques identificados de arquivos contaminados. Ou seja, o que é isso aqui? Basicamente, arquivos que foram enviados para pessoas, né, através de e-mail, através de mensagens instantâneas, através de redes sociais, que estavam com vírus, né? Ou seja, então, o alvo aqui eram as pessoas. E alguém usou algum tipo de artifício para fazer com que a pessoa abrisse aquele arquivo no seu computador ou no seu smartphone. Então, essa é a questão. Olha só, né, essa é a questão. Ok, né? E agora, né? O que a gente faz dentro desse mundo de ataques, ameaças? Meus dados estão aí, eu não sei onde é que eles estão, né? Não sei como é que eu vou tratar essa situação. Então, basicamente, o que eu faço em relação a isso? Então, primeira questão que a gente deve ter consciência é que o caminho que nós estamos é um caminho sem volta. Ou seja, a inteligência artificial, a gente está simplesmente arranhando a superfície nesse momento. Se a gente, só refrescando aqui a memória, talvez ninguém tenha tido o contexto, mas a inteligência artificial, com esse impacto todo que a gente tem visto no mercado,
ela apareceu em dezembro de 2022. Dezembro de 2022. Ela veio realmente a público em janeiro de 2023. Ou seja, tem um ano e alguns meses só. E já fez esse burburinho todo aí na sociedade. Ou seja, imagina a inteligência artificial daqui a 3 anos. Como é que vai estar, né? Ou seja, a gente está exatamente arranhando a superfície do uso da inteligência artificial. E mais uma coisa que me preocupa bastante, né? Ou seja, os dados que são, ou as ferramentas de inteligência artificial que hoje estão públicas, né, são ferramentas que já são ultrapassadas para os laboratórios de pesquisa. O que eles têm hoje no laboratório de pesquisa é 4, 5 vezes mais avançado do que a gente tem hoje visto através da internet. Ou seja, essa questão da IA vai ter um salto, né, de ação, de evolução, de desenvolvimento imenso daqui para frente. Então é importante que a gente tenha consciência disso também. Então, um caminho sem volta. Bom, o que eu faço nesse caso, né? Primeiro delas, tem que estar preparado, ou pelo menos começar a estar preparado para me proteger os meus dados pessoais, minhas informações, a minha família, meu patrimônio digital, nesse contexto todo de estar preparado para isso, né? E aí, como é que eu começo, né? Eu começo com informação, eu começo com esclarecimento, eu começo com conscientização, lendo, estudando, conhecendo e principalmente desconfiando das coisas que eu recebo na internet, né? Então, essa é a questão. Então, investir em capacitação de colaboradores, capacitação da nossa família, né? Ou seja, muitas vezes a gente tem pais mais idosos, meus pais são idosos, né? De explicá-los, né? Porque eles não têm consciência, eles estão em outra realidade, eles nasceram em outra realidade. Então, explicar para eles, conscientizá-los também dos riscos que tem, do que fazer, do que não fazer, como usar ou como não usar aquela situação, né? Ou seja, cuidar da vida digital deles também é uma questão importante. Então, primeira questão, conscientização e informação. A gente começa a se preparar assim para toda essa realidade que tem em relação a isso, né? Em relação às senhas, né? Infelizmente, a senha ainda é a forma mais comum e popular de autenticação de serviços na internet. Então, infelizmente, ainda a situação não é de longe a mais segura, mas infelizmente a gente tem que lidar com ela desse jeito. Então, como é que a gente pode fazer para melhorar a segurança que a gente tem em relação à autenticação com senhas? Então, a primeira delas é não reutilizar senhas. Então, quer dizer que eu não posso usar a mesma senha no Facebook, Instagram, WhatsApp, e-mail, né? Não? Toda vez que eu falo isso nas palestras, começa esse burburinho assim na sala, não sei porquê, né? Acho que, né, na França é muito comum, né? Aqui não, mas na França é muito comum isso. Então, é bem interessante, né? Mas, ou seja, não reutilizar a senha. Então, usar senhas fortes, de 8 posições ou 9 posições, alfanumérica, letras, números maiúsculos, letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. E eu tenho que ser diferente. Aí o cara, caramba, como é que eu vou fazer isso, né? Vamos lá, vou explicar daqui a pouquinho. Bom, então não reutilizar a senha é a primeira questão. Eu tenho que mudar a senha todo mês, né, para isso? Na verdade, hoje, a gente tinha essa ideia, né, de trocar a senha todo mês, né? Hoje em dia, essa questão ficou um pouco mais elástica. Eu posso demorar alguns meses para trocar minha senha, né? Talvez, assim, 2 vezes por ano, se eu uso a senha única para aquele serviço. Então, essa é uma questão importante, ou seja, aquela senha não está em nenhum outro local, né, nesse caso, isso é uma questão importante. E é uma senha complexa, uma senha com 9 caracteres, alfanuméricos, como eu falei assim. Então, essa questão. E alguém pode perguntar, mas como é que então eu vou guardar essas senhas todas? São senhas diferentes, eu tenho 20, 30 senhas diferentes, como é que eu vou guardar essas senhas todas na minha cabeça? Vou anotar? Vou botar no bloco de notas, né? Sabe o que algumas pessoas fazem? Pega a senha, aí coloca num e-mail e manda um e-mail para ela mesma. Já viram isso? Aí fica lá na caixa postal de entrada lá. Aí quando ele quer lembrar uma senha, ele volta na caixa postal dele e olha lá a senha que está guardada no e-mail lá, né? Ou coloca um bloco de notas, né? Também lá, guarda um bloco de notas também para isso. Não é assim, né? Na verdade, a gente tem ferramentas para salvar ou guardar adequadamente as senhas, que são chamadas de cofres de senhas. São aplicativos, esse aqui eu estou dando exemplo de 3, os 2 de baixo são gratuitos, o de cima é pago, que ele vai fazer isso. Então, é um banco de dados criptografado, onde eu vou guardar as minhas senhas lá no banco de senhas. Essas senhas estão protegidas com criptografia muito forte, e eu preciso guardar apenas uma senha, que é a senha que abre o banco, né? Essa única senha, aí pode ser uma senha grande, uma senha que difícil de chute, né, pelo atacante, e as senhas ficam lá. Isso não é inseguro?
porque se ele quebrar essa criptografia, todo mundo, né, ele vai saber todas as minhas senhas? É verdade, só que você está guardando num lugar que o risco é baixo. Na verdade, quando a gente fala de segurança da informação, não existe risco zero, né? Quem fala que é risco zero em tecnologia da informação, eu brinco que ou o cara é doido, ou ele está mentindo, ou simplesmente não tem a menor ideia do que ele está falando, porque assim, não existe risco zero. Existe você reduzir o risco de um vazamento ou de um ataque. É isso que a gente está fazendo aqui, usando senhas diferentes, né, para cada um dos serviços e armazenando no lugar adequado de armazenamento de senhas, que são os cofres de senhas. Então, aqui 3 exemplos diferentes para isso, né? Muito bem. Exemplos diferentes para isso, né? Muito bem. Esse site aqui, não sei quem conhece, chama I Have Been Pwned, está ali, Have I Been Pwned, que é .com. É um site que ele monitora vazamentos de senhas na internet. Então, eu entro nesse site, digito lá o meu e-mail, por exemplo, ali, né? E ele fala assim, olha, a sua senha foi vazada no site XYZ. E aí você vai lá e troca a senha. Então, ou seja, ele te avisa exatamente aonde, dentro dos vazamentos possíveis, né, que foram publicados na internet, aonde sua senha vazou. Né? Chama haveibeenpwned.com, né? É o nome do site. Quem quiser ter a surpresa, né, de entrar lá e dar uma olhada, assim, minha nossa, né? Vazou a minha senha que eu uso em todos os meus serviços diferentes, né? Estou no sal, não é assim? Né? Então, tem que sair trocando tudo, todas as senhas diferentes. Então, essa é uma questão importante de dar uma olhada, né, nessa, para evitar surpresas, né, sobre isso, né, para isso. Você pode, inclusive, se cadastrar e ele te avisa, né, se houve um vazamento novo de senhas sobre aquilo, ele vai te avisar sobre essa questão. Mas essa questão de reuso de senhas é muito grave, porque se vaza a sua senha, que você usou em vários serviços, num serviço específico, todos os serviços que você usou aquela mesma senha estão vulneráveis, porque agora o atacante provavelmente poderia saber que senha é aquela. Então, essa é uma questão interessante. Bom, uma questão que é fundamental para a melhoria, né, nosso presidente já comentou aqui na fala dele, a autenticação de 2 fatores. Usem a autenticação de 2 fatores em tudo que for possível. Gmail, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, vários serviços diferentes na internet, hoje desses grandes, já tem a possibilidade de você colocar a autenticação de 2 fatores. Isso melhora bastante a segurança. Por quê? Porque mesmo que sua senha vaze, né, o atacante não tem o segundo fator de autenticação, que normalmente é o seu celular, né? E aí tem aquele aplicativo que te dá aquela contrassenha e você é autenticado. Não usem, e aí é uma sugestão, não usem como autenticação de 2 fatores o SMS, né? Ou seja, ele mandar um SMS para o seu telefone. Por que não? Porque se o atacante clonou a sua linha de celular, o SMS vai cair para ele, não para você. Então, o segundo fator de autenticação não serviu de nada. Então, ou seja, o segundo fator de autenticação é um aplicativo, como o Google Authenticator, o Microsoft Authenticator, que você vai usar no seu celular para fazer essa autenticação. Ok? Muito bem, vamos lá. A autenticação biométrica é legal? É legal, né? Ou seja, é uma questão interessante, usar lá a impressão digital para desbloquear o celular, né? Ou para entrar no seu computador. Pessoalmente, eu não gosto muito de biometria, eu não uso biometria, eu uso senhas mesmo para isso. Por quê? Vou dar minha questão pessoal. Porque existem autenticações biométricas boas e muito ruins. Então, tem autenticações biométricas que você, com uma foto, consegue desbloquear o aparelho ou o computador. E tem autenticações biométricas que não, né? Então, ou seja, na dúvida, né, não duvide. Eu não uso, pelo menos, eu uso senhas que são da forma com cofre de senhas para essa questão. Mas não é, sim, entre você ter a mesma senha em um monte de lugar diferente, né, em um monte de lugar igual, né, e usar a biometria, é melhor que seja a biometria, pelo menos, para isso, né, nesse caso. Então, autenticação biométrica para isso. Vírus de computador, né? Vírus de computador todo mundo já ouviu falar, né? Vírus, malwares, né? Que infectam e roubam a informação e capturam imagens, né? Tem vírus que captura imagem da webcam, né? Grava o áudio do seu computador, ou seja, é um código malicioso que infectou o seu computador para fazer algum tipo de mal, ou roubar algum tipo de informação para isso. Só que aí tem uma questão interessante. A gente achava, né? Pelo menos era uma crença geral, de que só arquivos executáveis, programas, né, levam vírus ou podem infectar o seu computador ou o seu smartphone. Não é mais assim. Infelizmente, os atacantes conseguem gerar arquivos de vídeo com vírus, arquivos de áudio com vírus e arquivos de PDF com vírus. Então, ou seja, não é porque eu recebi um arquivo PDF, pode clicar à vontade que está tudo beleza. Não é assim.
Por que não? Na verdade, vamos só explicar como é que ele faz essa situação. No caso dos 3 casos, quando eu vou abrir o arquivo de vídeo, por exemplo, para dar um exemplo, né? Eu recebi um arquivo de vídeo, cliquei para executar, para visualizar o arquivo de vídeo. Aí vem uma mensagem dizendo assim, olha, para você visualizar esse arquivo de vídeo, você tem que baixar um codec. Codec é um pequeno arquivinho que vai permitir você decodificar. Muitas vezes o vídeo está codificado num formato diferente, né? Então você tem que baixar esse vídeo, o que é normal, que existe, né? Um codec para você poder visualizar aquele vídeo. Só que aquele codec daquele vídeo foi preparado para baixar o vírus. Então, quando você aceita baixar o codec, na verdade, você está baixando o vírus para o seu computador. A mesma coisa com arquivos de áudio e a mesma coisa com PDFs. Então, ou seja, não acreditem, não confiem. porque eu vou baixar lá meus vídeos da internet, mas eu só baixo o vídeo, não baixo o arquivo, não baixo o programa. Então, eu estou isento, não tem problema nenhum, não vou estar sob risco de nada. Está sim. Então, arquivos de vídeo, arquivos de áudio e arquivos de PDF hoje, eles realmente podem trazer vírus para o computador, para vocês, né, para isso aqui. Né? Antivírus. Aí o cara fala assim, mas eu tenho antivírus, então eu estou tranquilo. Né? Tenho antivírus lá atualizado no meu computador, não vai ter problema nenhum, porque o antivírus vai bloquear. Né? Quando eu for fazer o download lá do codec, ele vai falar assim, olha, isso é um codec malicioso, não baixe. Bem, eu tenho uma má notícia para vocês, vamos lá. Vamos imaginar, né, que eu tenho, não é isso, é mais do que isso, mas vamos imaginar que eu tivesse 30 mil vírus novos por mês. Não é isso, é mais do que isso. Então eu tenho 1000 vírus novos por dia, certo? A taxa de acerto de um antivírus hoje, bom, está em torno de 97%. Então quer dizer que tem 3% de vírus que ele não conhece, que se bater lá no seu computador, o antivírus não vai reconhecer. Então ele vai achar que está tudo normal. Então, se eu tenho 1000 vírus novos por dia, nessa minha conta de padeiro que eu fiz, né? Então tem 30 vírus novos naquele dia, né, que o antivírus não conhece. Como um fabricante de antivírus, em geral, em média, leva 3 dias para identificar um vírus novo, fazer a vacina e distribuir a vacina para os seus usuários, quer dizer que hoje, se você tiver um antivírus instalado no seu computador ou smartphone, completamente atualizado, nessa minha conta que eu fiz, tem 90 vírus novos que ele não conhece, que se bater no seu computador, vai infectar o seu computador. Certo? Essa é a conta que eu fiz. Só que vamos voltar ao início, eu falei 30 mil vírus novos por mês, não é isso? A conta verdadeira é 150 mil vírus novos por mês. Então, ou seja, antivírus é bom? É. Eu posso ficar sem ele? Não. Mas ele é aquela remédio, né, de cura espela caída, mal olhado, unha cravada, dor nas costas? Não é isso. Ele ajuda, protege. Mas, na verdade, depende mais de bom senso realmente na hora da navegação para isso. Então, essa é a ideia. Então, ok. Uma outra pergunta muito comum que me fazem é, eu antivírus gratuito e antivírus pago, né? O gratuito é pior do que o antivírus pago? Sim ou não? Na verdade, o antivírus gratuito e o antivírus pago, em relação à proteção contra vírus, é a mesma coisa. Funciona do mesmo jeito. Então por que eu vou usar o pago? Porque o pago, o gratuito, na verdade, ele pode ser utilizado só exclusivamente na situação de uso pessoal doméstico. Se eu vou usar para qualquer uso comercial, seja na minha lojinha da esquina, lá na minha padaria, minha farmácia, eu não posso usar o antivírus gratuito, tem que usar o pago para isso. E por que eu vou pagar então? Porque o antivírus pago tem outras proteções que não é só de antivírus. Ele protege muitas vezes contra anti-spam, tem um cofre de senhas instalado. Muitos antivírus pagos vêm embutido também um cofre de senhas, como aquele que eu falei antes. Tem uma VPN também instalada junto, então, ou seja, tem vantagens de eu pagar. E é barato hoje em dia, um antivírus hoje é realmente barato por ano. Então, existe diferença entre os dois? Não. Se eu for olhar, basicamente, a questão de eficiência de detecção de vírus. Mas outras coisas não tem sobre isso aqui, né, para isso. Muito bem. Uma rápida passada do que eu queria transmitir para vocês. Espero que todos tenham ficado bastante assustados com tudo, né? Refletido pelo menos em relação às senhas, o uso dos nossos dados que estão espalhados por aí, que a gente muitas vezes não tem controle sobre eles, né? Pode se virar contra a gente, né, nesse caso. Gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso presidente pelo convite, um gentil convite aqui a vocês, a todos que estão aqui. Vou ficar à disposição para a gente responder a perguntas aqui sobre esse tema, né, esse tão desafiador que a gente tem hoje em dia aqui para nos proteger. Obrigado mais uma vez, boa tarde a todos. Mas ele fez aqui alertas importantes.
a superfície aumentou, quer dizer, nós temos vários pontos de ataque. Antigamente você fugia da rua, ia para casa, se trancava em casa e estava tranquilo, não é isso? Hoje os ataques são na rua, porque você continua sendo assaltado, mas em casa também, no telefone, no computador, os ataques continuam, no trabalho. Então, o cuidado tem que ser maior. A questão aqui que ele falou do duplo nível de verificação, 2 etapas, é importante, isso é regio, o tribunal está fazendo isso, é importante cada um fazer em suas contas pessoais. Deu até aqui o link do Google, que procura a questão das senhas vazadas e tudo, é outro ponto de verificação. E nessa questão dos golpes patrimoniais, na realidade, como ele falou, tem aquele golpe que é mais sofisticado no ponto de vista cibernético, que é quando tem um link, um phishing, um vírus que você não consegue perceber. E tem aquele que é mais no estilo do estelionatário, que qualquer pessoa pode aplicar o golpe independente de ter ou não conhecimento de internet. E aí tem 2 coisas que prejudicam muito a pessoa, é a ambição e a pressa. Quem tem mais ambição demais na coisa acaba sendo mais tocado, né? Você vê um dinheiro fácil chegando e tudo. E o golpista tende a, mesmo que a pessoa não tenha tanta ambição, mas não, você está dando bobeira, está na hora de você fazer. E a pressa também, né? Porque quando você pode verificar uma coisa, ligar para alguém ou confirmar se é realmente aquela pessoa que está falando com você, se aquilo é real ou não. Então isso, a pressa te atrapalha. E como você está no celular, no trabalho, na rua, na piscina, no campo de futebol, em qualquer lugar, há uma tendência de você agir com pressa. Então, se num negócio no dia a dia, você vai comprar ou vender um imóvel, você vai casar ou não casar com alguém, tem sérias decisões que você toma na vida, você demora um pouquinho, você espera um pouquinho, então você não precisa tomar rápido uma decisão quando alguém liga para você. Então, a pressa e a ambição são realmente coisas aqui muito perigosas. No tocante e a própria privacidade aqui, essas questões das senhas que ele colocou, muito bem explicitado. Na questão das notícias falsas, a gente tem que sempre tomar cuidado com as notícias sensacionalistas, né? Aquelas muito boas ou muito ruins, aquelas que muitas vezes coincidem com aquilo que a gente está pensando. Você vê a notícia assim, Vasco foi campeão, vou adorar, mas não é, né? Essa notícia é falsa, né? Entendeu? Mas a gente adora, né? Ceciliote aqui, Hanna, por coincidência aqui, né? A maior parte dos conselheiros são vascaínos, porque está meio triste assim, mas tudo bem. Mas, vamos dizer, você gosta daquilo que te agrada na notícia, então tome esse cuidado. Ou, por exemplo, a mídia não está divulgando, de vez em quando tem isso, já retiraram do YouTube. Ora, um fato muito forte, muito pesado, a mídia divulga, porque se uma emissora não divulga, outra divulga. Uma das poucas coisas que a mídia não divulga é suicídio, porque suicídio induz outras pessoas a suicidarem. Então, esse tipo de mensagem, a tendência é que é falsa. Ou, compartilhe logo ao máximo, também dá aquele viés de pressa. Lembra que eu falei no golpe patrimonial? Né? Nos outros golpes também, a pressa, ela acaba te induzindo a erro. Também está sendo percebido com o tempo que as pessoas que acreditam muito em fake news, em notícias falsas, são presa fácil para os golpes patrimoniais, porque ela vai conseguir acreditar em histórias mirabolantes que vão envolvê-la e ela também poderá perder. Igual sempre a gente fala aqui, quem com fake fere, com fake pode ser ferido. E nessa questão de notícias falsas, há uma polêmica muito grande hoje sobre liberdade de expressão. Vou dar um exemplo muito claro aqui. Se o Tribunal de Contas julga a conta de um prefeito, absolvendo, é direito de alguém chegar e falar mal daquela decisão? É liberdade de expressão. O tribunal agiu errado, não devia ter feito assim. Perfeitamente, isso é liberdade de expressão. Agora, seria direito de alguém pegar, simular uma decisão, dizer que a pessoa teve as contas rejeitadas falsamente? Talvez a pessoa nem estava sendo julgada aqui, eu manipulo, coloco uma decisão, divulgo pelas redes sociais, faço direitinho lá, como a pessoa tivesse as contas rejeitadas, e divulgo aquilo. Isso eu tenho esse direito? Não. Isso é crime, não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é você expressar uma coisa. Agora, inventar um fato falsamente, não é.
Então, a gente tem que, com o tempo, ir delimitando. Isso cabe até aqui no tribunal, em outros locais, uma discussão melhor, né? Como tratar essas questões. Não no nível ideológico, mas no nível mesmo das instituições democráticas que precisam estar preservadas. E falou aqui o Gilberto, capacitação. É importante que as pessoas na família orientem. Assim como, dá um exemplo aqui, uma comparação assim bem que quase grosseira. Assim como no passado nós explicamos para as pessoas que têm que escovar os dentes, porque senão a cárie ataca, hoje temos que explicar às pessoas que têm que tomar cuidado, que ela pode receber golpe, ela pode repassar uma informação errada, ela pode induzir as pessoas a erro. Porque qualquer um de nós, sendo um líder maior ou um líder menor, nós temos algumas pessoas que estão sob a nossa influência. Pode ser 5 pessoas, pode ser 10, pode ser 100. Essas pessoas vão acreditar em você se você mandar uma notícia para elas vão acreditar em você. Então, assim, tome cuidado naquilo que você passa para frente, você pode induzir, né? Depois você pode até pensar, pô, mas isso foi errado e tal, mas você já passou para as pessoas, e as pessoas vão acreditar porque você passou, porque não, você pode estar induzindo a erro essas pessoas. Então, isso é importante.